meu querido, minha querida, vamos continuar aqui na nossa Lei Maria da Penha. Mais uma vez, lembrando, se você ainda não me adicionou lá no Instagram, corre lá, @prof. Diego Fontes, beleza? Vamos voltar aqui na nossa Lei Maria da Penha. Nós estávamos falando de medidas assistenciais. Falamos das medidas assistenciais de cunho preventivo, as medidas judiciais, desculpa, as medidas assistenciais de cunho interventivo, inclusive algumas delas que só podem ser feitas pela autoridade judicial, pelo juiz. Cuidado para você não confundir. Questão clássica de prova, aquelas medidas, a banca colocar que elas só podem ser feitas pela autoridade policial, mas não, são medidas que devem ser autorizadas pelo juiz. Tudo bem? Então cuidado para você não confundir. Aquele finalzinho da aula passada, do bloco anterior, é muito, muito, muito importante. Então vamos aqui comigo, vamos agora falar desse atendimento dado pelo policial, pelos órgãos policiais. Isso aqui é importante também, principalmente se você vai fazer uma prova de polícia, polícia civil, polícia de algum estado, até mesmo essa lei tem caído em polícia militar. Então se você vai fazer alguma prova na área policial, preste muita atenção para essa parte aqui, tá? Muita atenção. A lei fala que o atendimento ele deve ser especializado, nós já falamos isso. Tem que ter treinamento para atender a mulher vítima de violência doméstica familiar, que não é fácil, é uma ruptura para ela, superar uma barreira, só ela estar ali naquela delegacia, levar aquele fato ao conhecimento das autoridades policiais. Mas olha só que interessante aqui, a lei diz que esse atendimento, além de ser especializado, ele deve ser ininterrupto. Porque as violências acontecem, eu vou chamar aqui você para a minha tela, as violências acontecem em sua maior parte do tempo, à noite, final de semana, é quando o camarada muitas vezes enche a cara e chega em casa e bate, espanca a esposa ou a namorada, perfeito? Então tem que ter um atendimento ininterrupto, não pode ser aquela delegacia que seja só das 8 às 18, não, ininterrupto, tem que ter um plantão na delegacia. Mas tem que atender, porque a qualquer hora pode bater lá as portas da delegacia uma mulher vítima de violência doméstica e familiar. E olha que importante isso aqui. Esse atendimento, ele tem que ser prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino previamente capacitados. Olha que importante isso aqui. Questão de prova. Que esse atendimento deverá ser feito exclusivamente por policiais femininas. Não, não é exclusivamente, é o quê? Preferencialmente. Então guarda isso aí, porque isso já caiu e muita gente errou. Um homem pode atender uma mulher vítima de violência doméstica familiar? Pode. Não é o ideal, mas pode. Pode por quê? Porque a lei diz preferencialmente. Se é preferencialmente, que eu vou dar preferência, uma mulher atender. Mas é claro que em certas situações em que isso não for possível, pode ser um homem que a atenda. Mas não pode ser uma pessoa sem capacitação. Quem vai atender tem que ter uma prévia capacitação. Seja homem ou seja mulher, quem vai atender tem que ter uma prévia capacitação. A lei fala também, meu querido, da criação das DEANs, que são as delegacias especializadas de atendimento à mulher. São as delegacias especializadas de atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. A lei fala também de núcleos investigativos de feminicídios. Porque muitas vezes o agente policial que está alheio a essa realidade, muitas vezes ele não tem a acurácia, a técnica investigativa própria para lidar com situações de feminicídio. Então, quanto mais eu especializo, quando eu crio um núcleo, por exemplo, que investiga feminicídio, eu crio uma expertise própria de investigação desse tipo de crime. Essa é a necessidade de especializar. Não só para dar um atendimento especializado, mas para eu desenvolver uma expertise investigatória. Equipes também especializadas de atendimento e investigação. Mais uma vez, especialização, especialização, especialização. Inclusive a lei lá na frente fala que a autoridade policial, quando ela vai inquirir uma vítima de violência doméstica e familiar, ele pode inclusive ter o apoio de um profissional especializado. Por exemplo, se a autoridade policial que vai fazer inquirição não se julgar preparada, ela pode ter um amparo ali, por exemplo, de um psicólogo, para tornar aquele processo um processo mais tranquilo, menos traumático para aquela mulher vítima de violência doméstica e familiar. Beleza? Tudo bem? Perfeito? Então, as DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, elas serão criadas nos estados, aqui no DF,
na Polícia Civil aqui do Distrito Federal e nas polícias civis estaduais. Vem comigo agora para as regras de inquirição. Isso aqui, meu querido, isso aqui cai muito. Isso aqui cai tanto que eu vou até desenhar a minha famosa, quem é meu aluno aí já conhece, a minha caveirinha, certo? A minha caveirinha aqui, certo? Minha caveirinha cearense aqui, cabecinha aqui. Posso falar, gente, que eu sou de lá, sou do lado ali. Então vamos lá. Olhinho, narizinho, boquinha. Isso aqui significa o quê? Perigo. Danger. Danger. Isso aqui cai muito. Cai muito em prova de concurso. Eu tenho que ter um cuidado para fazer inquirição da mulher vítima de violência doméstica familiar. Mais uma vez, não é fácil estar ali. Eu não posso transformar o momento de inquirição em um momento traumático. Ela já sofreu o trauma. Eu agora tenho que apaziguar, eu tenho que recebê-la, dar amparo. E para isso eu tenho essas regras próprias de inquirição. Veja bem, essas regras que estão lá no artigo 10A, todas as referências estão aqui. Para quê? Para quando você estiver em casa, ah, professor, vou pegar o material, agora eu quero ler. Onde é que está isso aqui na lei? Aí eu vou pegar a lei, vou imprimir e vou acompanhar a aula com a lei. Aí eu vou saber onde é que está. Por isso eu coloquei aqui a referência aos números dos artigos. Mas eu não trouxe aqui a lei propriamente dita, não. Aqui é uma espécie de suprassumo da legislação. O que cai, o que realmente vai estar na sua prova. Perfeito? Mas tudo está lá. Tudo tem aqui referenciado. Você duvida, vai lá e confere. Então vamos lá, regras para inquirição. Primeira coisa, eu tenho que me cuidar da salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional. Ou seja, é o que eu falei. Eu tenho que ter cuidado para que naquela inquirição eu não cause outros danos psicológicos. Eu tenho que ter cuidado, por exemplo, para que na inquirição a mulher não tenha contato com o agressor, para que ela não sofra violência física. Eu tenho que resguardar a integridade física, psíquica, emocional da mulher vítima de violência doméstica familiar. Por exemplo, a lei fala que eu vou até pegar um marca-texto aqui, azul, em nenhuma hipótese, o aluno muitas vezes, quando ele chega na prova e ele vê essas expressões, em nenhum caso, em nenhuma hipótese, ele acaba, cara, tá errado. E, geralmente, muitas questões estão erradas. Muitas. Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Então, muitas questões, realmente, quando trazem isso, é um indicativo de erro. Essas expressões restritivas absolutas ou expressões generalizantes, desconfie. Mas aqui tá certo. Em nenhuma hipótese pode haver o quê? Contato da mulher que foi agredida ou de suas testemunhas, de seus familiares, ou seja, da mulher que foi agredida, da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, ou das suas testemunhas da mulher, com quem? Com o agressor ou com pessoas relacionadas ao agressor. Ou seja, não pode haver contato da mulher agredida, das suas testemunhas, dos seus familiares, da mulher agredida, com o próprio agressor, nem com pessoas a ele relacionadas, como seus amigos, como a família do agressor, porque isso pode servir como uma espécie de intimidação. Por mais que você... Vamos imaginar que a lei só falasse que não pudesse haver contato com o próprio agressor. Mas se a lei permitisse contato com a família do agressor, a família do agressor poderia intimidar a mulher vítima de violência doméstica familiar, ou seus familiares ou suas testemunhas. Ou os amigos do agressor poderiam intimidar a mulher vítima, os seus familiares ou suas testemunhas. Então não pode em nenhuma hipótese haver contato para resguardar o quê? Resguardar a integridade física, a integridade emocional, a integridade psíquica da mulher vítima de violência doméstica familiar. Não só da mulher, mas também das suas testemunhas e dos seus familiares. A lei diz que não pode haver o quê? Revitimização. Temos que evitar a revitimização. E o que é revitimização? A revitimização, por exemplo, ela pode se dar na maneira de sucessivas inquirições. Imagina só, a mulher foi vítima de violência doméstica familiar. Chegou lá na DEAN, chegou lá na delegacia. Chegou na DEAN e teve que contar o que aconteceu. Aí depois vai ter que contar o mesmo caso para o Ministério Público. Aí depois tem que ir na audiência e contar a mesma situação. Caraca, velho! Ela vai ter que contar isso o tempo todo. Toda vez que ela conta, ela sofre. Toda vez que ela conta, ela revive. Ela é vitimada novamente, ela é revitimizada. Então não pode fazer sucessivas inquirições. Devemos evitar isso aí. Outra maneira de revitimizar é quando muitas vezes você pergunta coisas pessoais à mulher, perguntas íntimas.
muitas vezes até com a sanha investigatória de colocar a própria vítima como algoz. De aquela famosa expressão, ah, mulher de bandido, já ouviu isso? Já ouviu? Pois é, isso aí é você inverter os papéis. Colocar a vítima no papel de algoz. Ela é vítima, pô! Ela que sofreu violência doméstica familiar. Se muitas vezes ela foi lá sofrer e não falou nada, é porque ela está sofrendo também uma violência psicológica. Coloca isso na tua cabeça. Muda a tua visão, beleza? Outra coisa importante aqui é você associar. Lá na frente nós iremos falar mais na frente, que haverá uma gravação, que esse depoimento ele será registrado em mídia eletrônica, em mídia óptica. Para quê? Justamente para que ela não tenha que ficar contando isso o tempo todo. No momento em que eu tenho isso aqui registrado, aquela outra autoridade vai ouvir, vai ver aquela mídia. Claro que isso aqui vai ser guardado com sigilo, essa mídia vai ser protegida com sigilo, mas é uma maneira de você não revitimizar essa mulher. Outra coisa importante é a mulher ser atendida em um recinto especialmente projetado. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque delegacia é um ambiente frio. Delegacia é um ambiente que tem muitos homens, é frio. E muitas vezes a mulher, vítima dessa violência, ela chega ali na delegacia, aquele ambiente, realmente, quem já sofreu algum tipo de crime? Recentemente eu fui vítima de um furto qualificado no interior do meu veículo, e eu tive que ir na delegacia. Pô, até para nós, homens, você chega naquele ambiente, realmente é um ambiente frio. É um ambiente frio. E a mulher fragilizada, imagina, a mulher fragilizada vai para esse ambiente, imagina como é que ela vai se sentir. Cara, tem que ter um local. Quando eu falo um local especialmente projetado, é um ambiente até mesmo com cores mais agradáveis. Um ambiente em que ela realmente se sinta acolhida. Isso é importante. Esses componentes ambientais, eles têm uma influência psicológica importantíssima. E em reconhecimento a isso, que a lei traz essa previsão de que esse local deve ser um local especialmente projetado, para que ela se sinta mais à vontade. Perfeito? Vamos lá. Quando for o caso, será intermediado por profissional especializado. Olha que importante isso aqui. Isso aqui é importante. Quando for o caso, muitas vezes quando o delegado, a autoridade policial, não se julgar apta para fazer essa inquirição, ou seja, porque muitas vezes a mulher não está nem conseguindo falar, ela está tão traumatizada que ela só chega lá e chora, só chora, não consegue falar nada, está traumatizada. Então, muitas vezes, ele vai precisar de um amparo, de um profissional capacitado. Muitas vezes, um profissional especializado em violência doméstica familiar, um psicólogo, por exemplo. O psicólogo ele vai acompanhar a inquirição de maneira a ajudar, auxiliar a autoridade policial a extrair esses elementos de informação. Perfeito? Próximo. Esse depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético. Nós já falamos isso. Isso aqui vem em grande parte para evitar o quê? A revitimização. Perfeito? Providências. Então nós falamos agora, acabamos de falar o quê? Das normas relacionadas à inquirição. Agora vamos falar de algumas coisas práticas que o policial tem que fazer, que a autoridade policial tem que fazer. Quando eu falo de providências, providenciar, vem da palavra, do verbo providenciar. É algo prático que o delegado, que a autoridade tem que fazer. Perfeito? Então vem comigo. A autoridade policial pode oferecer proteção policial quando necessário, mas nesse caso tem que comunicar de maneira imediata o Ministério Público e o juiz. Veja, a autoridade policial ela não precisa de autorização judicial prévia para ofertar a proteção policial. Se for uma situação de extremo risco, naquela situação de extremo risco, a autoridade policial pode oferecer proteção policial, mas não precisando de autorização prévia. O que ele precisa fazer é comunicar. Comunicar o quê? Imediatamente, tanto o MP quanto o magistrado, como o juiz. Beleza? Isso aqui, tem muito cuidado com isso aqui. Veja que a proteção policial ela não é feita para todas as mulheres vítimas de violência doméstica familiar, até porque não teríamos o quê? Nós não teríamos condições financeiras para isso. Imagina só, teria que fazer concurso da Polícia Civil todo mês para dar conta, infelizmente, porque tem muitos casos de violência doméstica familiar. Então é só quando for necessário, quando for o caso, perfeito? Encaminhamento ao hospital ou ao posto de saúde e também ao IML. Por que IML? Para fazer o quê? A perícia, para fazer o exame de corpo de delito. Então, manda, claro, primeiro para o hospital para ela receber ali atendimento médico, que ela precisa, mas também ao IML. Nós temos também, olha só que importante isso aqui,
transporte para ofendido e seus dependentes para o abrigo ou local seguro, quando a mulher estiver exposta a risco de vida. Esse local seguro, em muitos estados, é chamado Casa da Mulher. É um local onde a mulher vai ser abrigada, ela e seus dependentes, quando houver uma situação de risco, quando realmente ela não puder ficar lá, quando não tiver outra alternativa a não ser guardar essa mulher num local seguro, enquanto o juiz não concede outras medidas protetivas. Veja só, isso aqui já pode ser feito pela autoridade policial. Veja, a autoridade policial vai transportar a mulher ofendida e seus dependentes para o abrigo ou local seguro. Estamos falando de transporte. A autoridade policial, levar a mulher para esse abrigo, para esse local seguro. Ainda não teve determinação judicial. Não. É uma medida o quê? É uma medida de maneira a preservar a mulher de um risco iminente. É um risco, ela está para sofrer algum tipo de agressão ou até mesmo ser vitimada, sofrer um atentado à sua vida. Aí nesse caso, mesmo sem autorização judicial, não precisa nesse caso, a autoridade policial pode levar a mulher para esse abrigo, para esse local seguro, tanto ela como seus dependentes. Outra coisa importante, se for necessário, ele pode acompanhar para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então olha só, mulher vítima de violência doméstica familiar. Digamos que ela vai ser levada para um local seguro ou vai para a casa de algum familiar, certo? De maneira que ela não vai continuar no lar, ela não vai continuar naquele local que ela sofreu violência ou no lar em que ela reside lá com o seu cônjuge que praticou violência, por exemplo. A autoridade policial pode assegurar que essa mulher ela seja conduzida com um amparo, com apoio policial, para que ela retire seus pertences e dos seus dependentes. Porque muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica familiar, ela sai de casa só com a roupa do corpo e com o filho debaixo do braço, com os meninos debaixo do braço, com a roupa do corpo, sem nada, sem uma escova de dente, sem uma roupa, uma muda de roupa. E aí ela sabe que se ela voltar lá, ela vai apanhar ou ela vai acabar sendo morta. Aí nesse caso, a autoridade policial pode determinar que agentes e polícia conduzam essa mulher para que ela retire seus pertences em segurança. Perfeito? Nós temos também a necessidade de que a autoridade policial informe direitos e serviços disponíveis, inclusive os serviços de assistência judiciária. Lembra quando eu falei para você uma coisa? Lembra quando eu estava falando das medidas judiciais. E o que foi que eu destaquei para você? Vou até voltar lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu falei que o juiz deve encaminhar para assistência judiciária. Lembra disso? Agora, aqui quando nós falamos de autoridade policial, nós falamos que ele deve informar sobre assistência judiciária. Então veja que um verbo muda tudo. Enquanto o juiz encaminha para assistência judiciária, a autoridade policial informa sobre os direitos, inclusive o de assistência judiciária. Então o delegado ele não vai encaminhar, ele vai dizer, olha só, você tem direito a atendimento pela Defensoria Pública, sabia disso? Informar. Mas quem vai de fato encaminhar, mandar um ofício encaminhando, por exemplo, aquela mulher para assistência judiciária, para a Defensoria, é o juiz. Encaminhar juiz, informar a autoridade policial. Encaminhar juiz, informar a polícia. Encaminhar juiz, informar a polícia. Não se esqueça disso, porque isso vai cair, questão de prova. E se você não tiver cuidado com essas palavras, você vai errar. Juiz encaminha. A autoridade policial faz o quê? Informa. Perfeito? Não vai esquecer isso. Vou confiar em você, beleza? Então vem comigo. A autoridade policial pode requisitar serviços públicos necessários à defesa da mulher e de seus dependentes. Então a autoridade policial, veja, ele não vai determinar, ele não vai dar uma ordem, ele vai pedir, vai requisitar, beleza? Cuidado com a palavra, requisitar. Serviços públicos que sejam importantes, por exemplo, algum amparo à saúde, algum amparo de ordem, por exemplo, educacional, para os dependentes, um amparo, por exemplo, via abrigo, casa da mulher, ele vai requisitar, beleza? A autoridade policial pode requisitar outros equipamentos, outros serviços públicos que vão dar amparo àquela mulher, até porque nós sabemos que deve haver uma integração operacional entre os órgãos de lei e ordem e também o quê? E também os órgãos de atendimento de amparo social. Isso aqui é mais uma prova disso. Vamos lá para os procedimentos, continuando os procedimentos da autoridade policial. Estávamos falando das providências e agora vamos falar o quê? Dos procedimentos. Então, providência é algo que o delegado, a autoridade policial, deve fazer de imediato.
numa situação de risco iminente. Ou seja, para salvar ali, muitas vezes para realmente evitar que o mal maior aconteça. Então, providência é algo de imediato que ele deve fazer. Procedimento já é algo, uma atuação mais cartorária, uma atuação na própria investigação, no próprio inquérito policial. Perfeito? Então, quando eu falo de procedimento, eu estou falando de uma ritualística que o delegado, quem preside aquela investigação policial, deve fazer no bojo de um caso de violência doméstica e familiar. Então, vem comigo aqui. Primeira coisa, a autoridade policial vai ouvir, lavrar o boletim de ocorrência e, se for, isso aqui eu vou até marcar com outra coisinha aqui do marca-texto, e se for necessário, ele vai tomar a representação a termo. O que é representação a termo? Vamos imaginar, por exemplo, um crime de ação penal pública condicionada à representação. Vamos dizer aqui, por exemplo, uma ameaça. Nesse caso, é necessária para que, apesar de ser um crime de ação penal pública, para que, nesse caso, o Ministério Público ele ofereça a denúncia, eu preciso de uma representação do ofendido. E nesse caso, se for o caso, for um crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado já pode pegar a representação da ofendida, perfeito? Então ele já pode colher a representação para esses tipos de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então ele vai o quê? Ouvir, lavrar a BO e, se for o caso, pegar a representação. É claro que se for um crime de ação penal pública incondicionada, ele não vai pegar essa representação, já que não precisa, já que ela é incondicionada. Ele vai colher todas as provas. Então, as provas que a mulher dispuser, seja prova testemunhal, seja prova documental, conversa lá de WhatsApp, tudo que for documento que a mulher tiver, qualquer tipo de prova, ele vai colher. São todas as provas, a lei não limita. Olha isso aqui, importante, remeter no prazo de 48 horas. Grava esse prazo, porque isso aqui já caiu e cai muito. No prazo de 48 horas, o delegado vai fazer o quê? Vai remeter em expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão das MP. Professor, o que é MPU? É Ministério Público da União? Não. MPU aqui são as medidas protetivas de urgência. Eu chamo de MPU, tá? Medidas protetivas. Quando eu falar MPU, você já sabe o que é. Medida protetiva de urgência. Professor, por que é expediente apartado? Veja, mais na frente nós vamos falar das medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, afastamento do agressor do lar, entre outras. Por que o expediente é apartado? Apartado o quê? Vamos imaginar um processo físico. Vamos imaginar um expediente físico. Você vai ter ali uma pasta, certo? Um expediente do inquérito policial, da investigação, e em um outro documento, em um outro expediente, em outra pastinha, esse delegado vai mandar o quê? Para o juiz o pedido da ofendida em relação a medidas protetivas de urgência. O que essa ofendida precisa? O que ela quer? Ela quer o afastamento do agressor, quer aquela proibição de aproximação, o que ela quer? De medida protetiva de urgência. E isso é mandado para o juiz em autos apartados. Por quê? Porque a investigação vai continuar acontecendo. A investigação não tem um prazo para acontecer. Ela vai continuar acontecendo. O delegado ainda futuramente ele vai ouvir o investigado, beleza? Vai ouvir o investigado, vai terminar ainda a investigação. Mas como a medida protetiva ela é de urgência, ela tem que ser mandada logo. A medida protetiva de urgência é o que vai fazer, muitas vezes, a mulher ser salva de um feminicídio, por exemplo. Beleza? Então é por isso que ela vai em expediente apartado, porque a medida protetiva de urgência não pode demorar para ser analisada. Beleza? Se for esperar terminar a investigação policial só para ir mandar inquérito, mandar a investigação, os autos da investigação junto com a MPU, não vai dar tempo. Muitas vezes a mulher vai ser morta ou vai ser espancada. Então, nesse caso, manda logo em expediente apartado no prazo de 48 horas. Veja que, nesse caso, quem está pedindo a medida protetiva de urgência é a mulher, não o delegado. A mulher está pedindo. Claro que muitas vezes o delegado vai informar e tal, mas ela é um pedido da mulher ao magistrado. Perfeito? Então vem comigo aqui. Determinar exame de corpo de delito e outros exames periciais, caso essa violência deixe vestígios, porque se for, por exemplo, uma violência psicológica, você não vai ter vestígios físicos. Mas claro que se for uma violência física,
e precisar de exame pericial, exame de corpo de delito, por exemplo, você manda para a perícia. Ouvir o agressor e as testemunhas, tendo cuidado para quê? Para não permitir em nenhuma hipótese aquele contato que nós falamos lá com relação à inquirição. Ele vai identificar o agressor juntando a folha de antecedentes criminais. Identificar o quê? Fulano de tal, é nascido ao dia tal, residente em tal domicílio, é filho de fulana de tal. Identificou e juntou o quê? A folha de antecedentes. Para saber se esse camarada já não é reincidente, se já não é uma prática quanto mais essa prática de violência doméstica familiar, ou se ele já praticou crimes mais graves no futuro. E nesse caso, imagina que é um cara que tem uma folha longuíssima de antecedentes criminais. Isso fica muito mais evidente, então, o risco iminente que aquela mulher está sofrendo de sofrer algum tipo de violência. Temos também isso aqui importantíssimo, verificar, olha só isso aqui, eu vou colocar, desculpa, eu peguei aqui o laço, mas é o marca-texto. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. Nesse caso, ele vai fazer o quê? O delegado, ele vai juntar essas informações aos autos. Vai notificar essa ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou emissão do porte. Cuidado com isso aqui, olha só, cuidado. O delegado, ele não vai suspender o porte nem o posse. Ele não vai mandar recolher. O delegado não vai mandar recolher. O que é que ele vai fazer? Cuidado com isso aqui, tá? Na frente você vai entender por quê. O que é que nesse caso o delegado vai fazer? Ele vai verificar se aquela pessoa que está sendo acusada de agressão, de violência doméstica e familiar, se ele tem registro de posse ou se ele tem porte de arma de fogo. Perfeito? Se ele tem um CRAF, arma de fogo registrada, posse, ou se ele tem um porte de arma de fogo. E ele vai fazer o quê? Informar, notificar a instituição que emitiu o CRAF, que é o certificado de registro, que dá a posse. Por exemplo, se foi uma arma que está no SINARM, quem emitiu, isso aí foi a Polícia Federal, vai informar a Polícia Federal. Se ele tem um porte de arma institucional, digamos que ele é policial do Senado, e quem deu esse porte foi a própria Polícia do Senado. A Polícia do Senado vai ser notificada pela autoridade policial que está conduzindo essa investigação dessa suposta violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a instituição que concedeu o registro, ou a posse, ou o porte, vai ser o quê? Vai ser notificada. Mas não é o delegado que vai o quê? Mandar recolher, que vai suspender. O juiz, ele pode recolher. Ele pode mandar recolher. Mas não é o delegado que faz isso. O delegado só faz o quê? Verifica e notifica. Verifica e notifica a instituição responsável. O delegado também vai remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Terminou então a investigação, manda para o juiz, pro Ministério Público. Questão número 12, para a gente encerrar esse bloco. A questão número 12 fala o seguinte: a Lei Maria da Penha estabelece deveres a serem observados pela autoridade policial no atendimento à mulher em situação de violência doméstica. A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens. Eu sempre gosto dessas questões de ir lá embaixo e ver o que ela está pedindo. Por quê? Muitas vezes a questão vem aqui e pede a incorreta. Aí o aluno está acostumado a procurar só as corretas e ele acaba marcando errado, perdendo uma questão à toa, tá? Então vem aqui embaixo, olha o que está pedindo, ou para você não perder tempo e ter que ler tudo de novo, ou para você realmente não se confundir nessa pegadinha que uma banca examinadora queria fazer com você. Aqui é uma questão tradicional, está pedindo os itens corretos. Então vamos lá, item 1. A mulher deverá ser mantida no lar, com escolta policial, até que seja encerrado o inquérito, ou até que seja concedida medida protetiva de urgência. Não, pelo amor de Deus. Nós falamos da escolta policial, ela pode acontecer a escolta policial, mas em situações eventuais. Quando for necessário, beleza? Quando for necessário, pode ter escolta policial. E a mulher fica dentro de casa trancada, mantida lá, não. Se for necessário, vai haver escolta policial para a mulher, mas não é em todas as hipóteses. E não tem a situação de a mulher ficar dentro de casa trancada, não. Isso aqui tá bizarro, o item 1. Item 2. A autoridade policial deverá garantir que a mulher não tenha contato direto com o agressor ou com pessoas a ele relacionadas, salvo se por meio de familiares e testemunhas. O que a lei fala? A lei fala em nenhuma hipótese, nem por meio de familiares, nem por meio de testemunhas. Portanto, o item 2 também está o quê? Está errado. Item 3. É direito da mulher
o atendimento policial e pericial especializado no interrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Ah, professor, eu lembro disso, eu lembro que até você, marcou aqui, eu lembro até que você, meu Deus, você me enrola com isso aqui. Eu lembro que até você colocou um marca-texto aqui nesse preferencialmente, falou que cuidado, se a banca falar exclusivamente está errado. Por isso que a questão, o item 3 está certo. Beleza, eu lembro disso. Então vamos para o item 4. A autoridade policial deverá garantir que não haja revitimização da mulher que tenha sofrido violência doméstica, evitando sucessivas inquirições. O que é que eu falei? Quanto mais inquirições você fizer, você está fazendo a mulher reviver o mesmo trauma. Você está revitimizando. Então a maneira de você não revitimizar é você o quê? Evitar sucessivas inquirições, beleza? Faça de todo o possível para não inquirir novamente. Evitar. A lei não proíbe, mas ela manda evitar sucessivas inquirições sobre sua vida privada. Perfeito? Então nós ficamos com os itens 3 e 4, letra E da questão número 12. No próximo bloco nós falaremos sobre as medidas protetivas de urgência. Ficamos por aqui, uma breve pausa para um pequeno café, daqui a pouco nós voltamos.